Oiê, eu sou a Pris e esse é o Craft Room Ideas. No vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas do que fazer e o que não fazer quando você monta os pontos e eles ficam tão apertados que você nem consegue movimentá-los na agulha. Isso acontece muito quando a gente está começando a tricotar, mas não é um problema exclusivo de quem é iniciante. E se você acha que para resolver esse problema é só segurar as duas agulhas juntas na hora de montar os pontos, neste vídeo eu vou te mostrar que essa não é a melhor opção. Na verdade, existem várias maneiras diferentes de colocar os pontos na agulha, tanto que eu tenho uma playlist aqui no canal só sobre montagens. Aqui neste vídeo eu vou falar daquela montagem super básica que a gente faz colocando o fio na mão de uma maneira que parece um estilingue. Algumas pessoas chamam de montagem à italiana e outras usam o nome em inglês mesmo, que é Long Tail Cast On. Para entender esse vídeo, você já precisa saber como fazer a montagem, beleza? Então vamos lá? Para essa demonstração, eu vou usar essas agulhas circulares intercambiáveis da Tulip, como se fossem agulhas retas. Então, se você nunca usou agulhas circulares, não tem problema. Eu vou fazer tudo como se fosse tricô plano, beleza? E o fio que eu vou usar é o Val Gardena da Cervinia. É uma mescla de lã com acrílico, então é um fio que tem bastante elasticidade natural. Primeiro, eu vou mostrar o que a gente faz que deixa a montagem apertada para que a gente possa identificar o problema. Vou começar com um nó corrediço, mas não é necessário que você comece assim. Na verdade, nem é a minha maneira preferida, mas é a maneira mais simples e isso não vai fazer diferença para o tema desse vídeo. A maneira que a gente começa não influencia na montagem ficar ou não apertada. Ok, vou tensionar o fio no polegar e no dedo indicador, como a gente sempre faz para esse tipo de montagem. O resto do fio está tensionado com o meu polegar e o fio do novelo está tensionado com o meu dedo indicador. Eu vou montar um ponto aqui. Quem faz a montagem apertada geralmente não só puxa bem o fio, como também aproxima bastante os pontos. Quer dizer, vai montando e deixando os pontos bem juntinhos. Aí mais um ponto. E gruda bem nos outros, assim, sem deixar nenhum espacinho entre os pontos. Vou montar mais alguns dessa maneira para a gente ver como fica o resultado. Ok, terminei de montar os pontos. E dá pra ver que eles estão todos grudadinhos, né? Não deixei nenhum espaço entre eles. E ficou tão apertado que tá até difícil de deslizar os pontos na agulha. Eu vou levar a montagem pro cabo da agulha pra gente ver o quanto ela estica. Puxando assim, dá pra sentir que tá bem apertado, mas até estica um pouco, porque esse fio tem uma boa elasticidade. Vou levar os pontos de volta pra ponta da agulha. E nossa, tá super apertado. Vou tricotar algumas carreiras para a gente ver o que essa montagem apertada causa na amostra. Vou tentar tricotar com a minha tensão normal, que já é mais para apertada do que para frouxa. Beleza, a amostra tá com uns 3 centímetros de altura e já é o suficiente para esse experimento. Vou soltar os pontos da agulha e apoiar na mesa para ficar mais fácil de mostrar. Vou segurar assim, tentando ao máximo não esticar a amostra. Só vou apoiar mesmo para que ela não fique enrolada. Acho que dá pra ver que a base da amostra tá repuxando um pouquinho os pontos, né? A amostra ficou consideravelmente mais larga no topo, então a tensão da montagem é mais apertada que a tensão do resto da malha. Esticando assim, dá pra sentir que a montagem tá meio travada. Ela estica um pouco, mas tem que puxar com bastante força. Então, se eu estivesse tricotando uma peça pra valer, a montagem ia ficar repuxando a malha. Isso é muito comum, você já deve ter notado em algum projeto seu ou de outra pessoa. Comigo isso já aconteceu diversas vezes. Agora eu vou usar o mesmo fio e a mesma agulha para mostrar como a gente pode fazer a montagem dos pontos de maneira que ela não fique tão apertada. Vou começar com um nó corrediço da mesma maneira que eu comecei anteriormente. Mas dessa vez eu vou cuidar para não aproximar demais os pontos. A ideia não é deixar a montagem frouxa, é ficar um espacinho entre os pontos. Eu vou cuidar para deixar uma certa distância entre eles. Assim.
As colunas de pontos formam aqueles Vzinhos e elas são mais largas do que só essa alcinha, e por isso a malha precisa de espaço para crescer. Você pode usar o dedo para impedir que o ponto se aproxime demais do anterior. Não é necessário que você deixe o fio frouxo na base da montagem assim. Você pode firmar o ponto, mas deixe sempre um espaço entre eles. Agora eu vou levar a montagem para o cabo da agulha e vou puxar para ver se ela estica. Olha, agora a montagem tem mais espaço para expandir. E também fica mais fácil de deslizar os pontos na agulha. Não tá frouxo, mas também não tá apertado. Agora eu vou tecer algumas carreiras para a gente poder ver bem o resultado. Ok, vou tirar os pontos da agulha e colocar na mesa para a gente avaliar como ficou. Olha, para mim parece que a base da montagem não está repuxando tanto os pontos. Parece que a largura da base está mais equilibrada com a largura do resto da malha. E a montagem está esticando razoavelmente bem. Claro que se você precisa que ela fique muito elástica, é melhor usar outro método de montagem. Para completar, eu queria falar sobre aquela dica clássica de montar os pontos segurando as duas agulhas juntas ou usando uma agulha mais grossa. Na minha opinião, essa não é uma boa solução para o problema e eu quero mostrar aqui por que eu acho isso. Então, para ficar mais fácil de entender, eu vou fazer a montagem usando 2 fios de cores diferentes. Vou tensionar o fio cinza no meu polegar e o azul no meu dedo indicador. Então, vou começar fazendo o nó corrediço com os 2 fios. E vou colocá-lo nas 2 agulhas juntas. Assim. Aí vou tensionar os fios da mesma maneira de sempre, só que em vez de usar uma sobra de fio, eu vou usar o fio cinza e o fio azul. E vou fazer a montagem da mesma maneira de sempre, só que segurando as 2 pontas da agulha circular juntas. Vou fazer a montagem apertada da mesma maneira que eu fiz no começo do vídeo, sem deixar espaço entre os pontos. Assim, aproximando bem. Beleza, já montei pontos suficientes. Usando os fios de cores diferentes, dá para ver bem que o fio cinza, que foi o que eu tensionei no polegar, formou a base da montagem. E o fio azul, que eu tensionei no dedo indicador, formou as alcinhas dos pontos. Agora eu vou tirar uma das agulhas, como eu faria se eu fosse tricotar os pontos. E dá pra ver claramente que não foi a base da montagem que ficou maior, foram as alcinhas dos pontos. Quer dizer, o fio que passou por cima das 2 agulhas juntas. O fio que forma a base da montagem não é afetado pela espessura da agulha. Então a base da montagem ficou tão apertada quanto antes. O que ficou mais frouxo foram as alcinhas, que vão formar a primeira carreira de pontos. A única coisa que teria de positivo aqui é que agora a gente consegue deslizar os pontos pela agulha com facilidade, porque eles ficaram maiores. Vou tricotar algumas carreiras para a gente fazer aquela comparação. Olha, dá para sentir que os pontos estão bem soltos na agulha, né? Mas a montagem continua apertada. O nó corrediço eu não vou usar como ponto, porque feito assim com os 2 fios juntos, ele fica muito grosseiro. É só desmanchar que não tem problema. E ficou assim, dá pra ver que os pontos da primeira carreira, que foram feitos na montagem com o fio azul, ficaram maiores do que os pontos das carreiras seguintes. No avesso dá pra ver claramente isso. Olha só como estão os pontos cinzas e compara com essa carreira azul. Ficou bem estranho.
e a borda continua tão apertada quanto antes. Então, na minha opinião, essa técnica de segurar as duas agulhas juntas não resolve o problema e acaba criando outro problema. Aí cabe a você avaliar se você acha que essa estratégia funciona bem ou não. Então é isso. Eu recomendo que você faça suas próprias amostrinhas para testar. E com o tempo, com a prática, você vai se acostumando a não fazer a montagem tão apertada e vai acabar se tornando uma coisa natural. Você não vai ter que ficar se policiando para não apertar tantos pontos. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sabendo das novidades e me seguir lá no Instagram e no Pinterest. Um beijo e até a próxima!